Como é importante nós entendermos que tudo no reino de Deus funciona através do nosso entendimento. O que vem a ser fé? Alguns pensam que fé é uma energia, outros pensam que fé são crenças religiosas, mas a Bíblia fala que fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Então nós percebemos que fé envolve certezas, convicções. Se é certeza, se é convicção, então note bem, fé é uma maneira de pensar. Diga, fé é uma maneira de pensar. Então, e quando ele diz a certeza das coisas que se esperam, então fé é uma forma de pensar que produz algo em relação ao meu futuro. Então a fé, ela só tem significado em relação ao nosso futuro. Então quando eu estou aqui falando de fé, eu estou falando que fé é a certeza, que envolve convicções, que gera uma esperança, e aí ele diz de fatos que se não veem. Então fé gera uma maneira de pensar. Então fé é pensar como Deus me revela o meu futuro. Ou fé é a maneira que eu entendo o meu futuro revelado pela palavra de Deus. Diga assim comigo, fé é uma maneira de pensar o meu futuro revelado pela palavra de Deus. O João Flávio está judiando de vocês, né? Porque vocês estão assim, né? Note bem, e quando ele diz de fatos que se não veem, então fé gera uma maneira de pensar que produz uma forma de esperar o futuro e que produz uma visão. Então fé envolve 4 fatores: certezas, convicções, esperança e que produz uma visão. Então logo eu aprendo a ver a vida conforme aquilo que Deus me revela. Eu já não vejo a vida e não espero da vida segundo aquilo que eu acredito da minha capacitação, dos meus resultados até hoje. Por isso que a fé faz com que a pessoa acredite no impossível, porque se ela não alcançou algo até hoje, ela tem uma certa idade, aí vem a palavra de Deus, diz: você pode todas as coisas, porque tem alguém que vai te fortalecer, alguém que vai te revelar algo, alguém que vai te levar numa nova dimensão. Então a fé, ela te leva a acreditar num futuro que você não acreditava ontem. Então fé é uma maneira de pensar. Diga, maneira de pensar. Por isso que a quebra de maldições é uma compreensão a respeito de cadeias que nos prendem. Eu quero mostrar uma palavra com vocês bem rápida. Eu não comecei a pregar ainda, eu só estava me explicando aqui. Avisa teu vizinho, ele não começou a pregar ainda, aleluia. Mas eu quero falar só 12 minutos e nós vamos para a quebra. Mateus capítulo 12, no verso 43. Jesus Cristo traz uma revelação sobre o mundo espiritual. E o próprio Jesus, ele nos mostra algo muito importante para a nossa geração. Eu tenho compreendido que a nossa geração, ela tem rejeitado os valores cristãos. Então mandaram tirar os crucifixos de todas as repartições públicas. Aí existe uma preocupação exagerada, exacerbada, essa coisa que o Estado é laico, né? Sim, é laico. Não há nenhuma discussão em relação a isso. Mas existe, não sei se você percebe, uma animosidade contra Jesus Cristo. Então hoje a nossa sociedade é uma geração que rejeita os valores cristãos. Então a sociedade mundial está produzindo um ambiente que nós chamamos de ambiente que gera um espírito, que é o espírito do anticristo. E esse espírito do anticristo produz um sistema, uma maneira de viver, uma forma de pensar, uma forma de relações sociais, uma maneira onde eu entendo a vida segundo novos princípios não influenciados pelos valores judaicos cristãos. Então esse é o ambiente que nós enfrentamos. O que isso gera no mundo espiritual que nos rodeia?
Eis a questão. Em Mateus 12:43, Jesus nos fala o seguinte: quando o espírito imundo sai do homem, note bem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. Olha, ele saiu do homem, então o homem é uma casa. Diga: eu sou uma casa. E aí ele continua dizendo: voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Olha o que Jesus está nos revelando aqui. Ele está dizendo que existem espíritos e existem espíritos piores. Coisa louca, né? Tem demônio e tem demônio, né? É isso que a Bíblia está dizendo. Jesus está dizendo que tem espíritos e outros que são piores do que esse espírito. E o termo 7, na expressão idiomática da época do judeu, significa um número infinito. Porque nós sabemos que não são só 7. Quando Jesus expulsa o endemoniado gadareno, uma legião sai dele, e que vai e habita, está lá em Marcos capítulo 5, depois você em casa pode ver, uma legião que invade e se apossa de uma manada de porcos. Então ele diz aqui, olha algo muito interessante: outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também, olha o que Jesus fala: assim também acontecerá a esta geração perversa. Então Jesus está dizendo que isso era uma influência de uma geração inteira. E eu, na minha humilde opinião, você está vivendo o mesmo ambiente hoje, na nossa sociedade ocidental. Vamos orar. Pai querido, nós entregamos a Ti esse momento precioso da Tua palavra. Pedimos que Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, para que possamos receber o que o Senhor quer nos revelar. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Queridos, Jesus diz que os espíritos imundos, eles andam, rodeiam a humanidade. E aqui diz que eles procuram repouso, e o repouso são seres humanos. E aqui a gente tem que ver a compreensão bíblica sobre a vida. Porque às vezes eu tenho uma compreensão sobre a vida que não tem nada a ver com isso aqui. Eu acho que não é nada disso, não. As pessoas são psiquicamente afetadas, neurologicamente complicadas. A questão toda é uma questão da psique humana, não tem nada a ver com a vida. Isso aqui é uma coisa meio religiosa, meio supersticiosa. Existem muitas conclusões sobre isso. E aqueles que procuram entender a vida conforme o Evangelho revela, vão perceber que há uma proposta divina sobre essa coisa de morada. E aqui, quando eu Hugo, entendo que eu sou uma morada espiritual, eu posso, aquilo que eu vou permitir que more em mim, pode melhorar ou piorar a minha vida. Aqui o estado desse homem ficou pior, por causa daquilo que ele permitiu que habitasse dentro dele. Porque, amados, a Bíblia revela que Deus criou você, criou a mim, é o que a Bíblia revela. A questão toda é aquele passo, né? Eu creio, eu não creio, acho isso balela, acho que isso é religião, isso não é bem assim. É uma questão de decisão pessoal. E como eu tenho vivido e creio de todo o meu coração, por isso eu e minha casa servimos ao Senhor. Porque se eu envolvo meus filhos em algo, é porque eu acredito nisso. Se eu coloco toda a minha família, né? Vocês viram meu filho aqui ministrando, minha filha cantando, ajudando o pastor Tiago. Obrigado, viu, pastor Tiago? Um aplauso aí pela vida do pastor Tiago, né? Veio ministrar louvor aqui hoje. Tiago, uma pessoa muito querida, era minha ovelha lá na Augusta, né? Hoje é pastor. Mesma coisa que a Liliane, né? Ele e a Liliane são contemporâneos lá da Augusta, né?
são parceiros de ministério, trabalharam junto lá como pastores. E quando eu entendo e tomo a decisão de crer nesse princípio, é óbvio que eu verei na minha vida efeitos disso. 1 Coríntios 13:16 diz: não sabeis, olha só a pergunta do apóstolo Paulo, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, queridos, por que Deus quer habitar em você? Que história é essa? Deus habita em mim? Que presunção! Mas é o que a Bíblia revela. Jesus Cristo disse no Evangelho de João: aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E ele diz: e nós viremos e faremos nele morada. Jesus Cristo. Então a proposta humana de vida é eu entender, ou eu vou ser a habitação do Espírito Santo, eu serei a habitação da presença de Deus. E por que Deus quer me habitar? Porque, sabe, queridos, porque Deus quer através de você manifestar quem Ele é. Por isso que a Bíblia diz: sois deuses. Porque a proposta bíblica não é você ser escravo de Deus, não. O Senhor te diz: eu quero te habitar, porque eu quero manifestar quem eu sou. Eu quero manifestar amor, bondade, graça, sabedoria, força, misericórdia, generosidade. Eu quero habitar em você, para que o mundo saiba que eu existo, e as pessoas verão em você quem eu sou. Que coisa, né? Isso é doido. Mas Isaías 11, verso 2, por que o Espírito quer habitar em nós? Isaías 11, verso 2, a Bíblia diz: repousará sobre ele, falando de Jesus. Jesus é o nosso modelo. Você está sendo convidado a imitar Jesus. Quem quer vir após mim? Quando você segue Jesus, você começa a se parecer com Ele. E aqui diz: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento. Olha só, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento, de temor do Senhor. O Senhor quer habitar em mim para revelar a sua sabedoria, para trazer um entendimento novo sobre a vida. O Senhor quer me dar o espírito de conselho. Eu terei orientações antes de cada decisão, cada escolha. Como eu vou agir com o meu casamento, como eu vou agir com meus filhos, como eu vou agir com a minha vida financeira. Deus tem conselhos maravilhosos para revelar através de você. Então, essa passagem que eu li para vocês, João 14, 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, quem ama Jesus aqui, diga aleluia, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, amados, a proposta bíblica não é que o homem seja habitação de demônios. Agora, através da escolha humana, através da escolha de cada um, eu vou definir quem será, quem vai habitar. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho um irmão que é médico, eu sempre conto isso, né? Ele diz: não quero saber do diabo, não quero saber de Deus, quero viver minha vida. Vou ficar no meio aqui, não quero saber negócio de Deus, essas superstições aí, ele era meio ateu. Comecei a orar por ele, né? Claro que ele converteu. E claro que hoje ele é pastor da Sara Nossa Terra, né? Por quê? Porque ele descobriu, ou ele é habitação de Deus, ou ele pode vir a ser morada de demônios. E quando nós entendemos o texto de Mateus capítulo 12, voltando para o texto de Mateus capítulo 12, essa pessoa é uma pessoa que provavelmente, certamente, ela teve um encontro com Deus e com Jesus. Por quê? Porque o demônio saiu dela. E só tem uma autoridade que tira demônios de pessoas: Jesus Cristo. Então aquela pessoa foi liberta. E aqui diz que ela foi encontrada vazia, varrida. E a terceira palavra que é estranha: ornamentada. Por quê? Porque toda pessoa que teve encontro com Deus vai receber dons de Deus. Deus vai deixar presente dentro de você. Deus vai te dar dons, Deus vai te dar uma sabedoria, Deus vai te dar uma graça. O problema é você ter dons que Deus te deu e vai usar para as trevas. É isso que dá a entender aqui. Porque essa pessoa que era cheia de Deus, ela não quis, alguma coisa ela fez que Deus falou: aqui eu não fico. Deixou a casa vazia,
varrida e com dons. A palavra ornamentada no grego é com presentes. Ornamentadas, né? Se você pega no Strong, que hoje é uma das maiores autoridades, né, de tradução bíblica, tanto do hebraico, do aramaico, um pedaço da Bíblia é escrito em aramaico e a maioria hebraico e grega, Novo Testamento. E quando eu entendo que a pessoa, ela tinha sido liberta, alguma coisa ela fez, ela teve entendimento de quem era Deus, ela foi livre, ela foi liberta, ela estava limpa, mas Deus não deu conta, o Espírito Santo saiu de dentro, e a casa ficou vazia de novo. E a Bíblia diz que aquele Espírito trouxe outros 7 piores do que ele. Então, queridos, nós vivemos hoje uma geração que apostataram da fé. Muitos estão pregando o evangelho paralelo, o evangelho conivente, o evangelho comprometido, que não tem compromisso com a palavra de Deus, com a Bíblia. E por isso essas pessoas hoje, elas estão fechando a porta da salvação para muita gente, pregando o evangelho errado. E a pessoa segue, acredita no que eles estão pregando, acredita que estão salvos, estão sendo enganadas. O evangelho que salva é aquele que crê que o Pai amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho, que veio morrer em nosso lugar, porque nós somos dignos de punição, nós somos condenados, nós somos dignos do inferno, mas Jesus veio em nosso lugar, pagou o preço do nosso pecado, e aquele que crê no nome dEle é liberto de toda a escravidão maligna, é livre da escravidão do inferno e é salvo. Quem crê em Jesus crucificado, que sangrou, pagou o preço do nosso pecado, quem crê nesse Jesus é salvo. E eu não posso pregar outro evangelho. Eu não posso pregar outro evangelho. Agora, se eu quero pregar um evangelho filosoficamente aceito, coerente com o tempo que vivemos, fica difícil falar de sangue derramado, de inferno, de pecado, de falar que o homem precisa ser salvo. A maioria dos teólogos liberais não crê mais que o homem precisa ser salvo. O homem precisa ser educado, reeducado, para poder contribuir com a sociedade. Não é mais uma questão de ser salvo na eternidade. A minha questão, querido, é que você aprenda a ser uma nova criatura em Cristo, para que você possa ir para a eternidade diante dEle. E aqui, amados, nós percebemos que o homem, ele apostata da fé, e por isso Deus se retira, como aconteceu com Saul. Saul era cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia, mas ele rejeitou, foi tão rebelde contra Deus, que a Bíblia diz que o Espírito Santo se retirou dele, e um demônio vinha atormentá-lo. Que coisa, né? Em 2 Coríntios 11, verso 3, por isso que ele diz: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Mentes corrompidas que antes eram fiéis a Deus, mas negociaram sua fé e apostataram, rejeitaram. Por isso elas se tornam casas vazias. Por isso é tempo de quebrar toda a força das trevas que se levanta contra a tua vida. Quem pode dizer amém? Levanta a mão e diga assim: Pai, em nome de Jesus, eu quero nesta noite que o Senhor me revele qualquer engano que haja na minha mente, na minha alma. Eu não quero, Senhor, ser enganado por situações, por pessoas que encantam a minha mente. Diga assim comigo: eu rejeito, eu quebro toda influência maligna na minha mente e nas minhas emoções. E eu creio, meu Deus, que esta noite eu serei completamente livre, plenamente liberto de toda a cadeia maligna, em o nome de Jesus. Amém? Aleluia. Por isso, amado, em 2 Timóteo 2,24, eu estou terminando, é necessário
que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles do laço do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem sua vontade. Olha como é que esse texto é forte. Satanás com seus laços, demônios, né, que prendem aonde? Na maneira de pensar, com sentimentos de morte, de opressão, sentimentos malignos na tua alma, que fala que você não vai dar certo, que está tudo errado na minha vida, eu não dou certo em nada. São pensamentos. Está vendo? Esse ano vai ser difícil, esse ano vai ser complicado. Esses pensamentos não vêm do céu, querido, e eles precisam sair em nome de Jesus. Diga a todos: todo pensamento maligno vai sair. Fala de novo: todo pensamento maligno vai sair da minha vida. Por isso, amados, Mateus 12, 28, é o último texto que nós lemos e vamos partir para a quebra. Aqui entra a autoridade que Jesus nos ensina. A única maneira, ele diz: se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Se eu, porém, faço o quê? Eu expulso. Fala comigo: expulso. Então, expulsar é uma ordem, é um decreto, é uma sentença que determina, pela fé em Cristo, que todo laço maligno, toda ação das trevas sairá da tua vida em nome de Jesus. Como é que sai? Com a tua fé e com a concordância da igreja. Porque Jesus disse em Mateus capítulo 16: tudo que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, tudo que vocês desligarem na terra será desligado nos céus. E aí Jesus diz em Lucas 10: eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo, ele diz, e nada, absolutamente nada vos fará dano algum. Então a igreja, não Hugo, não é o bispo, não, a igreja de Jesus, e eu estou aqui como ministro de Deus, e nós vamos fazer uma limpeza na tua vida espiritual. E a limpeza espiritual depende do quê? Da tua declaração consciente: eu não quero mais, eu rejeito, eu anulo na minha alma. Isso, queridos, a Bíblia diz que a tua luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados. Fala comigo assim: principados. Então tudo começa em quebrar poder dos principados. Então existe uma nomeação de principados, né, que agem para manter verdadeiro poder sobre vidas, sobre famílias. Então a igreja vai lá e faz você quebrar e renunciar toda a ligação que você fez, consciente ou inconsciente, ou que os teus antepassados fizeram. Você vai dizer: não quero mais ligação com nenhum principado. Quantos entendem? Diga amém. Diga: a minha oração hoje é desligar da minha vida todo elo, todo pacto, toda ligação que eu fiz ou meus antepassados fizeram com principados. Então nós vamos nomear alguns principados e você vai repetir o nome deles, porque isso a igreja foi conquistando. À medida que a igreja foi crescendo, a igreja foi entendendo, ela foi chegando no nome desses tipos, desses espíritos imundos. Então nós nomeamos algum, né, para você entender. O principado de Damião, que trabalha com abandono, com amargura, com dúvida, com egoísmo, com mentira, com inveja. Já Diana Asmodeus trabalha na área sexual, aprisionando a pessoa sexualmente, impedindo da pessoa ser livre sexualmente. Então a pessoa é aprisionada na mente, na alma, por isso ela fica, ou ela se torna escrava de sexo, ou ela se torna uma pessoa indiferente a sexo. Você é um ser humano normal, e você tem que ser normal em todas as áreas. Posso ouvir um amém? Beelzebu, Nostradamus, é o principado que atua nas religiões falsas, que leva você a fazer pactos com entidades malignas. E essas entidades vêm cobrar, essas entidades vêm reivindicar contra a tua vida, e você vai renunciar e vai quebrar em nome de Jesus.
Ários é um principado que atua na área da violência. Pessoas que são violentas, pessoas que vieram de famílias violentas, pessoas que têm uma ira no coração estranha, incontrolável, quebra tudo, não consegue se controlar. De repente, quando fez um bando de burrada, a pessoa acorda, ela fala: meu Deus, como é que eu fui capaz de fazer tudo isso? Ela é dominada na sua alma. Deus vai quebrar isso hoje em nome de Jesus. Menguelesh, que atua na hora da depressão, né, da ansiedade, muito ligado a essa questão da alma, a doença do século, né? E Nosferatus, que está muito em linha com Beelzebu, Nostradamus, e Apolion, que mexe com a área financeira, que vem para destruir tua vida financeira, e Deus vai quebrar isso na tua vida em nome de Jesus. Por que é que a gente fala que nós fazemos desligamentos da tua vida, que você fez, e os teus antepassados? Porque em Êxodo capítulo 20, no verso 5, a Bíblia diz que Deus visita a maldição até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem o nome do Senhor. Então nós não sabemos tem gente que não sabe nem o que o avô fez, quanto mais o bisavô, agora quanto mais o tataravô, né? Por isso que nós desligamos, e você sabe, você é resultado genético de 4 gerações para trás. Então, muitos comportamentos que você tem hoje são ligações com o passado genético, biológico. Então, se é genética biológica, por que não vai ter consequências espirituais? Então, nós chegamos no que nós chegamos nesse pacote hoje, não porque a gente é supersticioso, não porque a gente gosta de ficar metendo medo nos outros, Deus nos livre disso. Nós chegamos depois de anos de luta, de aprendizado, e produzindo isso aqui, nós construímos uma igreja chamada Sara Nossa Terra. E a nossa igreja entendeu isso, e ela começou a empossar seus membros, e seus membros começaram a vencer barreiras, problemas de casamento, problemas financeiros, muitas situações que estavam amarradas na vida das pessoas, elas foram começando a conquistar e serem libertas. Então, o que eu passo para você, você ter uma ideia, nós abrimos São Paulo em 1993, o bispo Rodovalho veio aqui com um seminário de quebra de maldições. 93 são 29 anos atrás, quando nós começamos São Paulo lá na Liberdade, num cinema lá, começamos a fazer, que na verdade primeiro começamos no Clube Nipônico. Tem ainda Clube Nipônico na Liberdade? Começamos ali fazendo quebra de maldições. Então não estamos falando de uma coisa que nós aprendemos ontem, já estamos aí com um bocado de tempo, né? São 20, quase 30 anos aí mexendo com isso, e eu tenho certeza, Deus tem nos dado autoridade nessa área, e Deus quer fazer uma libertação na tua vida hoje. Por isso que precisa da tua fé. Não adianta eu falar e você repetir, você não está acreditando nisso. Você precisa acreditar. Posso ouvir amém? Vamos colocar de pé? Amém. Aleluia.